meninos, vamos lá continuar nosso assunto, nosso slide, né, sobre a Revolução Industrial, né? Vamos revisar um pouco, né? Já falo um pouco da Revolução Industrial, né? A gente já viu que ela, a partir de 1750, né, desenvolveu-se um grande processo de transformações na Europa, né? Que não vai ficar só na Europa, mas também vai se espalhar para os continentes, né? A gente viu também essa questão da etapa da produção, né, durante a Idade Moderna, né, que a gente viu que passou do artesanato, né, que é onde a pessoa trabalhava numa oficina, dominava toda a produção, para uma produção que é manufatureira, onde você tinha uma divisão de trabalho, né, guiado por um funcionário, né, que orientava, né, e assim vai, que é o chamado gerente de produção, né, o funcionário que era o gerente de produção que coordenava toda a produção, né. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a introdução da divisão do trabalho e provavelmente a criação de linhas de operações e de montagem, né? E a gente vê a questão da produção mecanizada, né? Que seria a produção que nas fábricas veio o quê? Através de máquinas, né? De máquinas. Nós temos aqui que é a divisão da Revolução Industrial, né? Geralmente a Revolução Industrial ela pode ser dividida em primeira etapa, né? Ou primeira Revolução Industrial, né? Que a gente vai ver primeiro, depois a gente vai ver a segunda Revolução Industrial, né? Ou então segunda etapa, né? Um chamado, né? A gente viu que ela ficou limitada somente à Inglaterra, né? Teve destaque para o desenvolvimento da indústria de tecido, né? De algodão e de algodão, como tem a mecânica, né? Também a metalurgia, né? Metalúrgica. Nós temos aqui o aperfeiçoamento da máquina a vapor, né? Que vai surgir durante a primeira Revolução Industrial. E a gente vê aqui também sobre aquela relação ao pioneirismo inglês, né? Os ingleses vão ser o pioneiro na Revolução Industrial, né? Eles tinham um comércio bastante desenvolvido, né? Tinha a zona, a mais importante zona de livre comércio da Europa, né? A burguesia tinha um papel importante na vida do país, né? A Inglaterra contava com um sistema de crédito, né, para financiar, né? Banco, né? Tinha banco na Inglaterra em 1694, né? Tinha comércio marítimo bastante forte, né? Tinha a mais poderosa frota naval do mundo, né? Então isso vai influenciar, né? A gente falou também isso aí na questão do controle do capitalismo do campo, né? O campo vai servir provavelmente ao que é a burguesia, né? Os burgueses vão usar o campo de forma capitalista, né? Isso vai desapropriar várias terras de vários camponeses. E esses camponeses provavelmente vão ir para as cidades trabalhar nas fábricas, né? Servir como mão de obra, né? Aí nós temos um crescimento populacional, né? Aumento da produção de alimentos, né? Como a burguesia usava o campo de forma capitalista, nós temos aqui um aumento da produção de alimentos, né? Nós temos um progresso também no desenvolvimento aqui da medicina, né? E ter combate às epidemias, isso também vai proporcionar provavelmente o crescimento populacional, né? E mais de mão de obra, provavelmente para as fábricas, né? E nós temos aqui a questão da posição geográfica, né? O fato da Inglaterra ser uma ilha e próximo às principais zonas, né? Vamos dizer, econômicas, né? da Europa, isso também ajudou bastante, né? Que era próximo da Europa Ocidental e lá estava localizado países também importantes, como França, né? Então isso facilitava também as relações comerciais, né? Como também o acesso a produtos ultramarinos, né? Produtos que eram coloniais, produtos que vinham das colônias. Tinha fonte de energia também, no caso, carvão. Aí, continuação do assunto, né? Segunda Revolução Industrial, né? Que é o assunto, né, que a gente vai falar agora, né? Segunda Revolução Industrial, também chamada de segunda etapa, né? Século XIX. Esse período é um período muito, vamos dizer assim, que tem muita coisa para se dizer. Por quê? Porque isso surgiram muitas inovações técnicas, né, que surgiram durante a segunda Revolução Industrial. Muita coisa se produziu. Então, geralmente, a segunda Revolução Industrial ela é conhecida por isso, né, pela questão das tecnologias, né, das invenções que vão surgir durante esse período, né. Então, tem muita coisa que vai surgir durante esse período, né. Teve incentivo à pesquisa e o aprimoramento dos métodos de produção, né? Então você teve o que? Bastante incentivo à pesquisa, né? Principalmente a pesquisa estava provavelmente associada a aprimorar o desenvolvimento produtivo, né? Dos meios de produção, né? Produzir mais. Esse era o grande objetivo desse investimento, né?
E nós temos aqui as principais características, né? Desenvolvimento tecnológico intenso, né? Tem aqui a metalurgia, química, elétrica e farmacêutica, né? A gente viu que aqui no caso, por exemplo, esse desenvolvimento técnico, né? Ele vai ser mais abrangente, né? Vai ter mais áreas, né? No caso, a primeira revolução industrial ficou muito mais localizada no caso como se diz, do tecido, né? Das indústrias têxteis, né? Mas aqui a gente vê que ela tem uma abrangência maior. Invenções que revolucionaram medicina, eletricidade, os meios de transporte, também tem a questão de bélica, né, de armas também que vão surgir, né, as guerras, né, surgimento dos Estados Unidos como grande potência econômica, né, os Estados Unidos ele vai participar desse processo, né, também da segunda revolução industrial, tanto o próprio Estados Unidos como o Japão também, né, o Japão também vai emergir no Oriente também como uma grande potência asiática, né. Migrações das áreas rurais para as áreas urbanas, né? Isso é uma característica da segunda revolução industrial, né? Vamos ter uma forte migração de pessoas do campo para as zonas urbanas, né? Nós temos aqui disputas territoriais por países, né, da África, Ásia e América Latina, é o chamado imperialismo, né? Os países eles vão produzir muito, e eles vão precisar de mercados, né, ou colônias, provavelmente para colocar esses produtos, né, para poder começar a vender esses produtos, como também vão precisar de matéria-prima, né, para produzir, né. Então ter uma colônia era algo praticamente essencial, né. Então espalhou-se pela Europa Central, né, e Oriental, né, atingiu países como Bélgica, Alemanha, Itália e Rússia. O processo de industrialização chegou em outros continentes, né, como eu já falou aqui, na América, como os Estados Unidos, e na Ásia, no Japão, que a gente já citou. Principais inovações técnicas, né? Nós temos principais inovações técnicas que vão surgir. Nós temos aqui a utilização do aço, vamos fazer um processo do aço, né? Um processo de melhoramento, né? Na questão da produção do aço, né? E, consequentemente, o aço vai superar, né, a questão da produção do ferro, né? Nós temos aqui o aproveitamento da energia elétrica e dos combustíveis petrolíferos, a invenção do motor, né? A combustível, né? A combustão da locomotiva elétrica e o desenvolvimento dos produtos químicos, né? Então a gente vê que foi um período de grandes inovações técnicas, né? Então aqui mais inovações, né? Nós temos aqui a locomotiva a vapor, que vai acabar substituindo, consequentemente, a questão da locomotiva a vapor, que vai acabar substituindo, né, o transporte feito por cavalos, né, nos trilhos, né. A primeira locomotiva andava que tem em torno de 26 km por hora, né. Então era uma grande inovação, né, muito mais rápido do que puxado por cavalos, né. Tem aqui o barco a vapor também, né, o gerador e o motor elétrico, né, também é uma grande inovação. O telégrafo vai ser muito importante porque vai agilizar as comunicações, né, se tornar muito mais rápido, né. Nós temos aqui a fotografia, né, o cimento, no caso, né, a bicicleta, né, no caso do cimento já existia cimentos antigos também, né, mas no caso isso aí foi mais moderno, né, o cimento mais moderno. Nós temos aqui a bicicleta, né, foi inventada pelo operário inglês, né, um operário inglês, né. Estou aqui resumindo porque é cada questão do tempo, viu, gente, porque quando a gente vai baixar, se fica muito grande o vídeo, aí ele dá mais trabalho para ser baixado. E tem a questão da borracha, né, a utilização em pneus, né, que é uma grande inovação, né, a seiva da seiva da seringueira, né, vai se perceber que pode utilizar para fazer a borracha, consequentemente vai utilizar para fazer pneus. Tem até uma história interessante sobre a questão da fabricação dos pneus, né, que eu fiquei sabendo, né, uma história interessante que, se eu for contar, não vou contar para não alongar muito, né, mas tem uma história bastante interessante também em relação. E na medicina também vão ter grandes inovações, né. Na medicina nós temos aqui o estetoscópio, né, né, anestesia, né, a anestesia também vai surgir durante esse período, né, que vai ser bastante interessante, porque por causa da questão da cirurgia, tornar a cirurgia menos dolorosa, né, porque antes não existia, né, você imagina como é que era, né.
Então a relação com o imperialismo, né? Então a segunda revolução industrial vai ter uma forte relação com o imperialismo. A gente já falou com a questão das colônias. Né? Então a produção em massa vai exigir o quê? Matéria-prima, né? Somente mercado para consumir esses produtos, né? E por aí vai, né? A capacidade de dominar economicamente e culturalmente outros países, né? Claro que os países que se industrializaram se tornaram desenvolvidos, né? Até no campo militar, então eles tiveram a capacidade em si, né, de usar todo esse desenvolvimento e conseguir subjugar outros povos, né? A expansão territorial, né, na Ásia, na África e na América Latina também seria uma característica, né? E nós temos aqui as consequências da segunda revolução industrial, né? Então, os produtos passaram a ser feitos em menor tempo, né? Claro, por causa do desenvolvimento, né? Então, os produtos se tornaram aqui feitos em menor tempo. Antigamente, nas indústrias que era mais arcaica a produção, a maioria da produção era manual, então se demorava muito mais tempo, né? Para fazer tudo. Então, a migração, né, das áreas urbanas para rurais, já falou isso, né? As fábricas agora regulavam o tempo, né? Então você está o quê? Você está regulado pela função do trabalho. Antes, né, da Revolução Industrial, quem regulava o tempo era a natureza, né? Era o sol, né? Então o sol estava nascendo, aí já começou, aí o sol se pôs, aí o cara está anoitecendo, né? Então a partir de agora quem regulava o tempo era as fábricas. Aumento do surgimento das doenças, né? E doenças de trabalho, né? Por causa do quê? Que as condições não eram as fábricas, né, eram bastante salubres, né? Então não havia essa preocupação ainda, né? E nós temos aqui também a questão da utilização do trabalho de crianças, né? Que era a mão de obra, né, utilizada nesse contexto, né? Esse contexto. Então, por enquanto, né, a gente ficaria por aqui, né? Depois a gente vai continuar mais, né? Vou falar de alguns teóricos também, né? Eu vou colocar também a terceira revolução industrial também e falar alguns teóricos também nesse contexto para a gente entender como é que se pensar, como é que os teóricos começar a ver, né, toda essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, vamos dizer assim, da revolução industrial.